Olá, meus irmãos, que bom voltarmos aqui com esse estudo abençoado que tanto nos enriquece, nos deixa cada vez maiores para Cristo, para a gente, né? É do livro Caminho, Verdade e Vida, e eu trago aqui o capítulo 160. Eu confesso que dias antes da gravação, antes de começar a estudar, eu pego o capítulo que coube a mim para ler o título, para saber mais ou menos o que eu vou falar, para saber o que me espera, né? O que me aguarda. E aí me deparo com esse título aqui, O Varão de Macedônia, né? Que o título me deixou um pouco apreensiva, porque até agora, em todos os capítulos desse livro, o título deixa claro ali o que Emmanuel vai nos trazer, qual o ensinamento que ele vai nos trazer. E aí eu falei, meu pai, o que ele quer dizer com isso? Na verdade, o Varão de Macedônia é uma figura conhecida para quem já teve o contato com o livro do Atos dos Apóstolos, né? E aí a gente precisou estudar um pouquinho mais para se aprofundar um pouquinho, para poder conversar aqui com vocês, né? Então vamos pedir a espiritualidade de luz que nos proteja, que nos abençoe, que nos guie nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, que possamos levar conhecimento, amor, alegria a quem estiver por perto. Esteja conosco, meu Pai, que assim seja. E aí, Emmanuel escolhe um pedacinho do ato para conversar sobre esse capítulo, né? E Paulo, o pedacinho de Atos é capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão de Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajude-nos. E aí a gente faz um parêntese aqui. Que momento que o apóstolo Paulo teve? Quando foi isso? Como ocorreu? Né? Esse é o momento da segunda viagem do apóstolo Paulo. A primeira, ele foi com Barnabé e João Marcos. Na verdade, João Marcos foi só até um pedacinho, Barnabé que seguiu. Lá eles encontraram Timóteo, ainda muito jovem, e finalizou-se. A segunda viagem, que é essa em questão do estudo, ele começa com Silas. E logo depois eles encontram Timóteo, né, no meio do caminho, por um acaso, e continuam seguindo ao mar Mediterrâneo, que o objetivo deles era levar a palavra do Cristo, os ensinamentos, para fora da Ásia. Eles queriam chegar à Europa, né? E o que acontece? Naquele momento ele recebe uma orientação espiritual. Ele até acredita que seja um mestre o guiando, né? Como de costume da época, né? O mestre em pessoa vinha, e mais para frente a gente vai descobrir que era Estevão. Emmanuel diz que era Estevão que estava orientando, né? O apóstolo Paulo. E nesse momento ele desce um pouco, porque ele estava seguindo ao norte o Mediterrâneo, mais para o norte, mais para cima, e aí a orientação espiritual, que foi de Estevão, ele só veio saber depois, era que ele descesse um pouco e fosse por outro caminho, indo para a Europa, mas por outro caminho. E aí, assim ele fez. Chegando mais um pouco lá embaixo, ele se depara com uma imagem de um varão de Macedônia que pede socorro. Venha à Macedônia, nos ajude, estamos precisando de ajuda. E era bem claro, né? A figura do personagem de varão, ele nunca esteve à Macedônia, mas ele conheceu pela fala, pelos trajes, pelas vestimentas. E aí ele, com Timóteo e Silas,
decidiram, sim, seguir a Macedônia. Mas como? Né? Ele nunca esteve lá. Lembrando que Macedônia fica bem abaixo, né? Fica lá para aquelas bandas ali da Turquia, Grécia, então era bem distante, do outro lado. E aí eles decidiram, vamos, né? 2 orientações, um pedido, uma orientação espiritual, vamos para lá. Eles pararam, entraram no mercadinho, outro acaso. E aí vocês vão anotando. Quem eles encontram? Lucas, o médico Lucas, amigo de Paulo. E aí eles se abraçaram, confraternizaram, conversaram. E ele disse para Lucas que estava indo à Macedônia, que precisava ir à Macedônia, mas que não tinha dinheiro, não tinha recursos para uma viagem tão distante, tão longa. E Lucas estava com sua embarcação, estava com toda a sua equipe a bordo e falou: venha conosco, vamos juntos, eu levo vocês lá, eu arco com as despesas da viagem para todos. E aí foi uma longa viagem, de muitas conversas, de muitas trocas, confidências, e Lucas disse para Paulo que sua mãezinha tinha desencarnado, né? E ele não estava mais com aquele compromisso fixo de estar ali cuidando dela, estando com ela. E o que Paulo fez, mais do que depressa, convidou para seguir com eles, para divulgar a palavra do Cristo, para, né, para essa nova viagem. E Lucas não pensou muito, aceitou prontamente o convite, porque já não tinha mais aquele compromisso, e seguiram todos para essa viagem à Macedônia, né? E aí a gente adentra no estudo. O que Emmanuel quis trazer para a gente de informação? Esse estudo é fabuloso. Você lê, imagina uma coisa e é completamente outra, mais maravilhosa ainda, né? Porque vindo dessa espiritualidade de luz não tem como não ser. E aí, primeiro parágrafo aqui, ele coloca: além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Então, o que Kardec falou aqui? Além das atividades diárias, além das nossas atividades, o encarnado, além dessa vida aqui que nós temos, esse contato que nós temos físico, os homens participam de vasto movimento espiritual. O que existe nesse vasto movimento espiritual? Como é que a gente está lá do outro lado, se eu estou aqui? Durante o sono, né? Porque durante o sono, o que acontece com o espírito do encarnado, né? Com o nosso espírito? Ele se desloca do corpo, claro, protegido por um fio de prata, né? No nosso desencarne, esse fio é cortado, e aí a gente desencarna, e a gente não tem relação nenhuma mais com o corpo, mas quando a gente dorme, quando a gente se desprende, o nosso espírito se desloca e vai para onde ele precisar ir, aonde ele tiver que ir, né? O movimento espiritual, ele é muito grande. E aí, para onde que vamos quando a gente se desprende? A resposta é depende. Depende do que nós fizemos durante o dia. Depende dos nossos pensamentos durante aquele dia de vigília, né? Nós tivemos contato com coisas boas, nós provocamos o sorriso em alguém, nós doamos um pouco de nós oferecemos ajuda, nós oramos, nós, antes de dormir, pegar uma página para ler, uma reflexão. O que a gente faz antes de dormir? Tem muito a ver para onde a gente vai quando a gente dorme, né?
existem várias situações, né? Quando alguns encarnados dormem, o seu espírito pode ir para zonas não tão energéticas, dependendo dos seus desejos, das suas paixões, né? E aí tem lá companhias não muito agradáveis. Existe aquele outro espírito que quando se desprende do corpo, porque isso acontece com todos os encarnados, sem exceção. Mas alguns se desprendem do corpo e ficam ali, ó, coladinhos no corpo. Por quê? Porque são muito apegados, muito materializados. Outros se desprendem e ficam sonâmbulos, ficam como se estivessem em estado de sonolência, sem saber o que fazer, para onde vai, quem sou eu, que mundo é esse, fica ali também colado no corpo. Como tem outros mais espiritualizados, mais estudiosos, eles se desprendem do corpo e vão estudar, vão trabalhar, vão construir situações, projetos que no Livro dos Espíritos a gente vê isso, que quando eles desencarnam, quando chegam do lado de lá, eles utilizaram a vida de vigília deles, enquanto acordado, né, muito bem. Quando dormiam, eles passavam para o outro plano, para o plano espiritual, e construíam projetos. E quando eles desencarnavam, o projeto estava pronto. Então ele trabalhou tanto na vigília quanto em sono, porque se a gente pensar bem, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Quem precisa descansar é o corpo. O corpo tem data de validade. O espírito não. E aí como é que você quer fazer? Chega aqui em vigília, você é preguiçoso, você não quer trabalhar, você não quer estudar, você não quer ajudar o próximo, você fica blasfemando, você fica usando palavras que não condiz, aí vai querer dormir, se desprender e trabalhar? Não vai. Não vai. A nossa noite depende do que somos durante o dia. Vamos colocar assim, para ficar mais fácil para entender. Nas escrituras de André Luiz, ele correlaciona e descreve bem essa interação, né, do mundo espiritual com o nosso, né, a relação de encarnados, desencarnados, até mesmo da relação entre encarnados, como vimos aqui no relato do apóstolo, né, ele encontrou o varão de Macedônia. O Paulo estava acordado, né, o apóstolo Paulo acordado, teve a visão do espírito que estava em sono. Aquele espírito não era desencarnado, era um espírito que vivia na Macedônia. Então ele se desprendeu do corpo e foi até Paulo pedir ajuda. Naquela época, isso sempre existiu. É porque aos poucos isso está sendo trazido para a gente. E ainda assim tem gente que não tem esse contato direto com a espiritualidade e duvida. É normal, né? Tem até uma passagem no livro Missionário da Luz que o benfeitor de André Luiz, ele conta, tem uma passagenzinha lá no plano espiritual, tem um curso, né? E ele está conversando com o André Luiz sobre esse curso e diz que existem muitos alunos faltosos. Então, assim, são cursos que só algumas pessoas têm a permissão para fazer. E aí volto lá no início, depende do seu dia, depende dos seus pensamentos, das suas atitudes. Será que eu vou ser convidada? Será que eu posso participar desse grupo de estudo? Vai depender do seu momento de vigília, né? Do seu esforço, da sua dedicação. E aí, André Luiz pega esses 2 exemplos que estão faltando muito e vai atrás para ver por que eles estão faltando. E aí fica a dica de leitura muito, muito curiosa, né? Por sinal que vem bem a calhar aqui nesse nosso estudo. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Então, não só quem está desencarnado que se comunica. Vibrações psíquicas seria
os pensamentos, né? A gente trabalhar com telepatia, né? Então nós, quem nunca pensou, né, com saudade de uma pessoa, ai, com aquele carinho todo, mas poxa, ela mora tão longe e tal, como é que eu faço? E aí a pessoa vai e te liga, a pessoa te manda uma mensagem, então isso já é um treinamento, né? Isso então não é só mérito de quem está desencarnado, não, de quem tá na carne também. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. E aí você vai falar assim, ah, então eu quero que o fulano entenda que eu estou mandando um pensamento para ele de energia, de cura. Depende. O que você faz? Eu volto no início novamente. O que você está fazendo do seu dia, na sua vigília, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seu amigo, né? Na sua casa, na sua doutrina. Nós, no nosso grupo, né, beneditino, a gente tem um grupo de oração onde a gente se encontra por 2 momentos durante o dia. O que é isso? Já estamos treinando telepatia. Tem o nome das pessoas que são colocados para a oração e cada um de nós, quem desejar, emana pensamentos de luz, de cura, de amor, né? Pega uma página, lê, coloca a Nossa Senhora para ouvir. Cada um faz de uma forma. Isso já é o treinamento. A gente já está mandando através das vibrações psíquicas nossa energia de amor. Isso é um treinamento para quando a gente for dormir, o corpo for dormir, o espírito decola em ascensão espiritual, porque esse é o objetivo. Imagina você querer visitar um parente no outro lado do oceano. Tem avião. Numa noite você vai e volta e continua fazendo o seu trabalho. Você pensa e consciente, tá? Porque os espíritos mais evoluídos fazem com consciência. E aqui, lá no início, ele coloca, nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar, essa nossa memória. Por quê? Tem uma série de respostas, mas com certeza a gente não recebe ela clara, mas a gente recebe intuições, a gente recebe aquela sementinha, né, pra gente seguir. Quantas vezes a gente já não acordou e soube o que fazer? Por que será? Devemos ter conversado com o nosso mentor, com alguém que nos ama bastante, ou dependendo da nossa vibração, do que fizemos em vigília, dependendo das visitas que fomos fazer, que recebemos, podemos também agir de forma não muito adequada. E aí depende de quem? Desde que se acham aptos a semelhantes realizações. Como é que eu vou estar apto? Como é que eu vou me habilitar? Já conversamos, através das orações, através da sua consciência, do seu conhecimento, através da ajuda ao outro, através de leitura edificante, você fazendo uma pessoa feliz, você cuidando do outro, né? Você começa a se habilitar e estará apto sim para fazer isso. O WhatsApp vai acabar. Chega, não tem mais isso, vai ser só pensamento. Olha que bênção. Ai, meu pai, que delícia. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Porque quanto mais essa espiritualidade tiver presente aqui, né, num grupo maior, né, chegará um dia que esse conhecimento, que essa espiritualidade chegará em todos os povos, né, de toda forma. E aí a gente vai ter mais governo da gente, vai ter controle da gente, a gente vai poder ter esse desdobramento mais espontâneo, mais consciente, dessa forma, né? A gente vai depurando aos poucos o nosso espírito. E esse aí é o futuro que nos aguarda. É o futuro. Lembra, o WhatsApp
vai acabar. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Trode, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. Esse varão é o espírito encarnado, visitando um outro encarnado. Então não tem novidade nenhuma. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que não surge uma figura evangélica ou um mensageiro divino. Ele é bem claro. Paulo, quando diz que veio uma figura de um varão, ele não falou que era uma figura iluminada, que cegou as vistas, que fez com que ele se abaixasse, ajoelhasse, né? Porque seria uma figura angelical. Não, ele falou que foi um varão da Macedônia que veio ter com ele pedindo ajuda, ponto. Foi claro. Aliás, sempre muito claro, né? Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Como é que ele sabe? Porque ele viu a vestimenta do personagem. Ele ouviu a voz do personagem. Ele sabe que era de lá. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Sim, é no Evangelho que nós encontramos tudo. Encontramos todas as informações, as leis morais, todas as leis morais, mas sem um aprofundamento, por conta da época. E aí, durante o decorrer, vem trazendo as informações minuciosas, como agora a gente vem, como se a gente fosse, aos poucos, se alimentando com essas informações e explicando, né? Exemplificando. Mas o Evangelho é o portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis. Não precisa ter um vocabulário rebuscado, né? Não precisa ter nomenclaturas difíceis, porque a ideia do Espiritismo, da mensagem do Cristo, é chegar de forma simplificada, de forma acessível, para que chegue para todos, né? Não há privilegiados aqui. Né? Essa palavra não tem que ser entendida pela metade do povo. Não, a gente precisa falar e exemplificar de forma clara para que chegue no coração de mais gente. Quanto mais gente souber, melhor. Essa é a orientação, né? Distantes da simplicidade com que o mestre levou. Então, assim, não sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade. Claro que não, a gente precisa tratar de forma simples, porque se a ideia foi entendida, é isso que importa. As palavras têm que ser leves e podem ser da forma que for. Existem algumas frentes religiosas, sim, que usam palavras rebuscadas e parece que você está ouvindo até uma outra língua que não conhece, talvez seja até o propósito, o objetivo deles, mas o nosso aqui não. O nosso é abraçar todos, né? Ter de forma acessível a todos, que todos possam compreender. E assim a gente vai seguindo, né? Com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Então, qual é o foco aqui do Espiritismo? Qual é o foco da palavra do Cristo? Qual é o foco do Evangelho? É despertar em nós a atenção amorosa para os deveres que nos cabem, para as leis divinas que nos regem, né? E não nos perdermos nessas teorias complicadas que muitas das vezes nos mantêm longe, distante das nossas
melhorias morais, né? Às vezes a gente fala, ouve e fala tão complicado que a gente acaba se perdendo. Até a gente se perde nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E aí a gente tem que ter o foco na simplicidade. Quanto mais pessoas a gente conseguir trazer, melhor. E a gente fica aqui com esse estudo maravilhoso, gratidão à espiritualidade, à casa de caridade e amor, irmão Benedito, por essa oportunidade de me debruçar nesse estudo para trazer um pouquinho de conhecimento da palavra de amor, que possamos cuidar, né? Ficar atento do que fazemos durante o nosso dia, porque é isso que vai nos levar à nossa ascensão espiritual durante a noite, porque todos, sem exceção, nos desprendemos do corpo toda vez que a gente dorme, toda vez que o corpo precisa descansar. E nisso, se você observar bem, quando a gente desencarnar, o que a gente vai fazer? Esse desprendimento. Só que é fixo, a gente não volta. Então, a pessoa mais esperta vai falar assim: nossa, toda noite estou treinando para o desencarne. Exato. Então, toda noite que tiver esse desprendimento, estou treinando para o meu desencarne. Como é que eu vou desencarnar? Como será o processo? Você sabe. Toda noite você treina. Então, não precisa ter medo, não precisa ter receio. Simplesmente cuide bem do seu dia, das suas atitudes, dos seus pensamentos, do que sai pela sua boca. Ame, cuide do outro, que leia uma página e faça uma oração à noite, porque com certeza no seu desprendimento será para o trabalho, para o estudo e para o local espiritual de energias positivas. Com certeza você vai conversar com alguém mais experiente, mais amoroso, que você, e quando você acordar e retornar para o seu corpo, você vai ter a luz do que você precisa. E o treino para o nosso desencarne e chegada fixa no plano espiritual, tá bom? Uma paz para todos, obrigada e fiquem com Deus. Graças a Deus.